Hoje nós vamos falar de um texto chamado Nasceu Jesus. É um texto tão simples. Nasceu. Palavra normal. Mas e quando eu dissesse que nasceu, já estava montado desde o início da criação do mundo? E se eu dissesse que na época que Adão e Eva tinham conversa direto com Deus, e Eva tomou a iniciativa de ouvir uma pessoa, e em função dessa pessoa que ele ouviu, que era uma serpente, naquela época a serpente andava, comunicava-se, depois que Deus falou que ela ia rastejar e comer do pó da terra, e naquela época Deus fez uma promessa para Eva, dizendo que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da víbora, do diabo, do inimigo. Naquele momento estava traçado um caminho de uma história. Para essa história acontecer, aconteceu dilúvio, aconteceu Babel, onde as pessoas se confundiram todas, porque nós tínhamos uma única língua, mas ali em Babel as pessoas não atenderam o que Deus tinha falado para Noé, que era: ide e crescei, frutificai-vos, vai pelas terras, anda pelos caminhos, não fica num lugar só. E aí aconteceu a transformação, a mudança das línguas, e as pessoas pararam de se conversar. Só quem se conversava ficava junto, então virou grupinhos. Depois disso, apareceu um homem chamado Abraão, na época Abrão, foi convidado por Deus, falou: Abraão, a terra está muito complicada, as pessoas estão andando de qualquer jeito, e eu gostaria que você viesse e andasse somente comigo. Abrão saiu da casa dele e resolveu atender aquele pedido. Saiu com o pai dele, chamado Terá. O irmão dele tinha morrido, ele andava com um sobrinho chamado Ló. E ele peregrinou por muito tempo. E Deus falava para ele: vou fazer de você uma grande nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por sua causa. Ele não estava se referindo a Abraão, mas a atitude dele, pela fé que ele tinha em acreditar que, servindo a um Deus, esse Deus daria sustento a tudo que ele precisava. E o que nós vamos ler agora é exatamente o ápice disso, ou seja, a conclusão disso que eu estou falando. Deus, quase 4.000 anos depois, cumpriu o que ele tinha prometido. O texto está no livro de Mateus, no primeiro livro, que está aí. Os versículos eu peguei dos 18 até o 21, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto fala de algo que estava proposto. Jesus já estava a caminho. Jesus já estava preparado para chegar. O que aconteceu? É uma coisa estranha. Naquela época, quando se casava, eles davam festas, se reuniam, e quase por um ano eles davam uma carta de compromisso. Essa carta de compromisso, na realidade, era: nós estamos juntos e viveremos para sempre juntos. Só que nesse período dessa carta, eles não se conheciam. Eles não mantinham nenhum tipo de relação. Relação sexual seria o termo correto.
Só que Maria estava grávida. E José percebeu. Ele era um homem justo. O que significa justo? Hoje em dia a palavra justo perdeu o sentido. Justo ficou para uma pessoa que fala a verdade na cara, não tem dúvida e não leva afronta para casa, não leva desaforo, esse é justo. Não, esse não é justo. Tem outro nome para essa pessoa. Justo é aquele que sabe fazer uma divisão exata do que está acontecendo. Um exemplo clássico disso é Salomão, quando duas mulheres tinham filhos. Só que uma de noite dormiu sobre uma das crianças. E na manhã seguinte, a criança nasceu morta. E uma outra boa. Só que aí, as duas mães reivindicavam a que estava viva, dizendo, este me pertence. E foram até Salomão e disseram a Salomão, Salomão, a situação é essa. Temos um filho e duas mães. Ele é meu. E o outro, ele é meu. Salomão olhou e respondeu, trazei-me uma espada e vamos dividir ao meio. Se é seu e se é seu, dividimos ao meio e resolvemos o problema. Nessa hora, a que era a mãe, literalmente da criança, disse, não faça-se assim. Dê para ela, porque para mim não seria de bom tamanho. Nessa hora, Salomão usou o princípio da justiça e falou, negativo, essa é a mãe verdadeira. E deu para ela a criança. José era justo. E ele não queria em minuto nenhum difamar Maria. E para isso ele usou uma carta, ele estava já se preparando para fazer uma carta de divórcio. Naquela época, o que nós chamaríamos hoje de noivado, já era um compromisso sério, que não era solúvel, ele já era o caminho final. Aí o que aconteceu? Ele estava tentando fazer isso porque ele falou, não, eu vou sair de fininho, deixo uma carta para ela, e ela vai viver a vida dela e não vai ser apedrejada, não vai acontecer nada de ruim. Mas eu não quero isso. Nesse momento, enquanto ele tentava isso, disse que no sonho, ele deve ter deitado ou cochilado, um anjo apareceu. E o anjo usou uma palavra bem clara. José, filho de Davi. Significa, filho da linhagem dos reis. Não tema, não tenha medo, não fique envergonhado de receber esta por esposa, porque o que nela está é do Altíssimo. E o seu nome será Jesus. Mais um problema. Além de José saber que a esposa dele já estava grávida, tinha mais um probleminha. Já estava dando um nome que ia ser a criança. Não é assim que funciona. E o anjo ratificou. É Jesus. Todos falam Jesus, mas alguém sabe realmente o que significa o nome Jesus? O anjo falou. Pois ele salvará o povo do seu pecado. O nome de Jesus é Deus é salvação. Salvação. Jesus significa Deus é salvação. Lembra daquele desencontro que houve no Jardim do Éden? Quando eles deixaram de ter a inocência e começaram a ter a consciência. O que é inocência? É simples. Se todos nós estivéssemos pelados aqui nesse momento, todo mundo estaria se cobrindo da sua nudez. Naquela época, eles não. Porque eles viviam na inocência. Eles não tinham a vergonha de dizer, eu estou pelado e você não está pelado. Eles eram inocentes. Como uma criança é inocente. Uma criança pequena, ela é inocente. Mas quando toma-se consciência, opa, aí tudo toma outra forma. Quando eles tomaram consciência do erro, Deus estava falando, Jesus está pronto. O Salvador chegou. Não tema receber. Aí fala, poxa, mas o que significa isso? Significa basicamente a coisa mais fácil. Aquele que pode limpar, tirar aquilo que está te incomodando, ele veio,
E Ele está presente. Ele veio trazer salvação.